Não quero vizinha que me odeia, vizinha zongola. Não quero vizinha que me odeia, vizinha zongola. Não quero vizinha que me odeia, vizinha zongola. Não quero vizinha que me odeia. Muito boa tarde, muito boa tarde. Aqui fala o missionário Enio Lima. Estamos agora aqui na Rádio Comunidade. Rádio Comunidade. Vizinha zongola. Guia-me curroque, banga quitado, guia-me curroque. Guia-me curroque, banga quitado, guia-me curroque. Guia-me curroque, banga quitado, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Isso são músicas antigas, músicas antigas. Hoje vamos falar de quem é a serpente no Gênesis, capítulo 3, versículo 1, com o missionário Enio Lima. Estejam todos sintonizados aqui na Rádio Comunidade. Vizinha zongola. Não quero vizinha que me odeia, vizinha zongola. Não quero vizinha que me odeia, vizinha zongola. Não quero vizinha que me odeia, vizinha zongola. Aquela vizinha que me odeia, vizinha zongola. Aquela vizinha que me odeia, vizinha zongola. Guia-me curroque, banga quitado, guia-me curroque. Guia-me curroque, banga quitado, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Guia-me pitandeme, guia-me curroque. Uauê. Músicas antigas, músicas antigas. Vamos agora mudar um pouco da música.
Temos que voltar para os nossos tempos antigos. Vamos ouvir mais uma. Dizem que isto é música para velhos, mas... epá, temos que nos acostumar a ouvir as músicas dos nossos avós. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do AMLO fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras. Esta música aqui é muito pouco triste. Vamos ouvir outra música. Vamos trocar aqui. Quem conhece esta música? Quem conhece esta música? Mandei parar um carro de praça, ansioso em ver meu amor. Chofer de praça então reclamou quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parqueiro. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. Quanto à chuva, é obra da natureza. Então chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoas. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete, então o chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Vamos ouvir mais uma música só. Vamos ouvir mais uma musicazinha. Vamos ouvir mais uma música antes de começar aqui o nosso tema de hoje. Eu sei que o povo não gosta de ouvir músicas antigas. Hoje em dia é só tudo kuduro, músicas elétricas.
Para que não na mata acompanha? Cada dia são pecadura e que não são. Canseira na mundo. Para que não na mata acompanha? Cada dia são meninos que nascem. É na hora de tudo. Para que não na mata acompanha? Mama, 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 mama. Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui na Rádio com o missionário Enio Lima. Hoje o tópico, hoje qual é o nosso tópico? Hoje vamos falar sobre a serpente, porque nós hoje em dia, na religião toda que existe, estamos sempre com pensamentos negativos sobre o que realmente é o demônio, o que realmente é o Satanás. Quais são esses caráteres ou estas energias que nós temos, porque dizem que tudo de bom que nós temos é Deus que dá, né? E tudo negativo que é nos feito, fomos roubados, nos mataram, tivemos acidentes, dizem que tudo é atribuído ao demônio ou Satanás. E isto aprendemos quando nós éramos crianças, quando nós fomos na catequese. Há muitos de nós fomos às catequeses angolanas ou católicas, né? Mas nossas religiões várias nos ensinam que o demônio é algo errado. Se tu fizeres algo errado, tu vais para o inferno. Qualquer coisa, quer dizer, se tu fores mal aqui nesta terra, tu vais para o inferno e vais ser queimado numa fornalha de água quente, com ferro quente. São várias histórias que nos ensinam, independentemente de que religião que tu vais, né? Quer dizer, se tu vais no Islão, também dizem que este demônio chama-se Satanás, ou chamam de Shaitan, ou Shaitanihim. São várias palavras que usam. Se tu vais em várias religiões, dizem sobre este demônio, esta energia negativa, né? Quer dizer, se tu vais para o Egito, os egiptologistas dizem que teve um demônio que chamava-se de Set, que matou o irmão dele, que chamam de Osíris, né? Então, portanto, tu vais em qualquer cultura, existe sempre, ou em várias religiões, existe sempre o mal e existe o bom. Ademais, quando nós vemos os filmes, hoje em dia, nós vemos sempre o bandido e o artista. Quer dizer, o artista é sempre o bondoso e o bandido é sempre o mal, né? Quer dizer, é a força negativa e a força positiva. Então, essas duas energias, né, funcionam em todo aspecto da nossa vida. Quer dizer, tudo que nós vivemos, tudo que nós fizemos tem sempre o bom e tem sempre o errado. E na religião nos ensinam isso como Deus e o demônio. Por exemplo, nos falam que o demônio falou com a Eva no jardim, né, no jardim do Éden, e fez com que a Eva comece uma fruta, né, que esta fruta que diz no livro da Revelação que estava no meio do jardim e a Eva comeu porque ela foi influenciada por essa serpente, ou este demônio, ou Satanás, ou de qualquer maneira que nós quisermos chamar esta personalidade. Os nossos avós crescem e nos ensinam mais outra vez sobre este demônio. Tudo que nós fizemos é o demônio, tudo que tu fazes errado tu vais para o inferno. Então crescemos com algo na cabeça que nos ensina sobre este demônio. Então, mas o que é realmente esta personalidade, este demônio? Da onde é que sai a história do demônio? Nós angolanos, muitas das vezes, temos o medo do demônio, porque nós dissemos que o demônio é um espírito que nós não vemos, é um espírito que põe coisas negativas nos nossos passos.
O que é que tu achas? O que é que tu pensas sobre isso? Será bom o número do estúdio? Alguém se quiser ligar aqui para o estúdio, o número do estúdio é 075-3952-5270. Para o nosso povo que está no meu chat room, o Atonismo em Angola, todos os povos que estão a ver em Angola neste momento, o indicativo é 0044 e é só marcar 7539525272. É só marcar ou podem mandar que é pelo o WhatsApp aqui do grupo, é só meter as perguntas e nós vamos responder. Sim? Então, vamos falar sobre isto mais uma vez. Um momento só, deixa-me só ver aqui o meu live neste momento. Sim, deixa-me ver, Rádio Comunidade. Então, vamos abordar o nosso tema de hoje. Deixa eu tocar aqui uma musicazinha aqui no background, que é para nós conversarmos sobre este tópico mais fundo. Vamos meter aqui uma musicazinha, espera aí. Só um som baixo. Isso. Então, vamos ler agora aqui o livro de Gênesis, né? Da onde nos ensinam essa história sobre o demônio. Um momento, vou baixar aqui o micro. Então, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, é onde nós aprendemos sobre esta personalidade que nós chamamos de demônio. Vamos ver quem realmente é este demônio, que é para nós pensarmos. Vamos ler a história e vamos revelar essa história pouco a pouco, para que nós quebramos esta praga mental que foi nos posta, porque nós fomos programados, em primeiro lugar, antes de nós lermos isto, temos que saber que nós todos fomos programados de uma certa maneira de pensar, da maneira que eles querem, para que nos põem numa específica caixa de pensamento, se essa é a melhor maneira de falar. Então, quando nós falamos do demônio, ou histórias que nos ensinam sobre especialmente histórias religiosas, né? Nós temos que entender que aquelas histórias têm um propósito, né? para nos mostrar ou para que nos põem num certo tipo de pensamento. Vamos ler lá o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, aonde a história do demônio saiu. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz: a serpente era o mais astuto, o mais inteligente, né? Neste caso, de todos os animais dos campos. Eles estavam num campo, né? Dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Quer dizer que essa serpente foi criada sobre Deus, ou por Deus. Então, mas a pergunta é, então, se Deus é omnipotente, né? Omnipresente, é um Deus que sabe tudo, entende tudo, conhece tudo, sabe o que nós pensamos antes de nós pensarmos, sabe o que nós vamos fazer antes de nós fizermos as coisas. Então, como é que Deus criou esta serpente? Isso é uma pergunta que nós podemos meter na nossa cabeça, né? E depois respondemos logo. Que ele tinha formado, que o Senhor Deus tinha formado. Ele disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? E aí, depois a Eva, depois do tempo, foi influenciada a comer sobre essa fruta do jardim. Isto é muito bom, porque nós temos que começar a ler a Bíblia toda, né? Que é para começar a entender as coisas que foram feitas, como é que o negro passou a ser escravo e como é que o negro foi realmente posto num nível submissível ou de uma certa maneira controlada mentalmente, o que é para pensar que todos que existem no mundo são superior a eles, e tudo que nós fizemos, sempre se for um negro a fazer, é sempre errado, é negativo. Mas se for um branco a fazer, já realmente é positivo. Por exemplo, chega um negro a tentar mostrar algo no negro, né? Por exemplo, quero te mostrar a verdade, mano, sobre isso. O negro desconfia logo do próprio negro ou do seu irmão negro. Mas, se for um branco a vir mostrar a mesma coisa, já o negro passa a acreditar as coisas. Então, vamos ler um pouco sobre essa história aqui do demônio, né? Estou à espera que os nossos números aqui comecem a crescer, a fazer um pouquinho de tempo.
E diz, o versículo 2 de Gênesis capítulo 3, diz: a mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Atenção, aqui a serpente falou com a mulher. Esta serpente fala. Eu, até hoje que estou em vida, ainda não vi nenhuma serpente que fala. Quer dizer, se a serpente fala, tem que ter os órgãos vocais que é para falar, né? Quer dizer, que tem que ter a língua, tem que ter o dente, tem que ter os pulmões, né? Que é para poder respirar e evocar as palavras. E tem que ter uma garganta, né? Que é para poder evocar as palavras outra vez por causa das tonalidades, quer dizer, os sons, os ritmos, a vibração que as palavras trazem. E se tem garganta, tem que ter um estômago. Então, portanto, esta serpente fala. Esta serpente falou com a mulher. E a mulher respondeu-lhe, disse: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Então, esta serpente conversou com a mulher. Quer dizer, eles estavam a falar. Mas agora nós devemos fazer uma pergunta aos nossos pastores que estão lá fora. Qual era a língua? Qual é a língua que esta mulher falou com a serpente? De que língua? Será que falaram inglês? Será que falaram português? Qual é a língua que eles falaram? Isto é que nós temos que perguntar aos nossos pastores. Porque se essa serpente fala, essa serpente pergunta, essa serpente se faz pergunta, tem que ter uma maneira de raciocinar. Quer dizer, que pensa as coisas. Então, qual é essa serpente que pensa? Qual é a serpente que fala? Eu ainda nunca vi uma serpente que fala e uma serpente que pensa ou raciocina da maneira que aqui está a mostrar. E depois diz: mas do fruto. A mulher respondeu: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Isso quer dizer, não come desta fruta, né? Porque se tu comes, tu vais morrer. Então quer dizer que essa serpente está a ter uma conversa com um ser humano, um humanoide, que é a Eva. Esta serpente fala, pergunta, conversa. Mas qual é a língua que esta serpente falou? Qual é esse tipo de serpente? Está a ver? Mas agora, vamos continuar no versículo 4 que diz: oh, não, tornou-se. Oh, não, tornou a serpente: vós não morrerás. A serpente agora diz: não, se vocês comerem dessa fruta, vocês não vão morrer. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, né, ou comeres dessa fruta, né, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Hoje o tópico, hoje o nosso tema, né, aqui na rádio é sobre quem realmente é esta serpente de Gênesis 3:1. Quem realmente é este demônio que nós chamamos de Satanás. Quem é esta serpente? Então nós temos que entender, temos que começar a pensar, temos que começar a analisar aqui as coisas. Porque muitas das vezes nós vamos ensinar essas histórias do nosso filho. Oh, não, naquele tempo a serpente falava, a serpente andava, a serpente sorria, a serpente tinha dentes. Mas nunca paramos para analisar o que está escrito aqui. Nunca paramos para pensar ou perguntar aos nossos pastores: desculpa, meu senhor, como é que a serpente falou? Como é que uma serpente que se arrasteja pela barriga, pelo campo, fala, conversa, pergunta? Como? Qual é esse tipo de serpente? Qual é essa serpente? Este é um tema que é muito interessante, por acaso. Nós temos que começar a pensar. Temos que começar a pensar. Olá, Jamila, aí no meu Face. Sim. Estou aqui a ver aqui a pergunta da Jamila. Essa pergunta, Jamila, depois respondo. Pode ser? Depois eu respondo. Então,
temos que começar a ver, temos que começar a pensar e perceber o que está a nos ensinar. Vamos agora pegar aqui e vamos ver o que realmente é esta palavra. Do livro de Gênesis, temos, em primeiro lugar, temos que começar a pegar as nossas ferramentas. Nós temos que pegar uma Bíblia que mostra as palavras-chave. Porque se nós queremos ir procurar a verdade, né, das coisas que nos ensinam, temos que começar a ver o que realmente estão a nos ensinar. Vamos aqui ver algo, espera aí. Então, esta palavra serpente que diz, né, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, saiu da palavra Al-Hanas, ou da palavra Nakash, que saiu do hebreu, né? Então, sendo do hebreu, o que é que esta palavra significa? E eu estou aqui ao vivo a procurar na concordância bíblica, né? Que vocês podem procurar e podem ler, né? Podem procurar e podem ler. Esta palavra é Nakash. Nakash significa um sussurrador, alguém que vai sussurrar, né? Um divinador, um impostador. Neste dia e tempo, quando nós falamos de um sussurrador, aqui na Inglaterra podemos chamar de salesman, ou um vendedor, um serviço de apoio a clientes. Quando tu vais numa loja, tem alguém a apoiar o cliente, um customer service. Este Nakash, sendo um sussurrador, né, que esta palavra realmente serpente, vem da palavra Al-Hanas ou Nakash, significa sussurrador. Ele foi sussurrar nesta mulher que falsamente chamada de Eva. Então, mas isto não nos explica quem realmente é esta serpente. Mas agora aqui está. A Bíblia, quando foi escrita em 325 AD pelo Conselho de Niceia, né, pelo imperador Constantino, quando foi escrita tirando histórias que saíram de histórias originais africanas. Agora o povo vai olhar e vai dizer: histórias africanas? Como? Se a Bíblia não nos diz, não fala sobre cor. Temos que ver que esta história, as histórias todas na Bíblia saíram de livros que nós chamamos de livros mães. Estes livros mães, né, tipo, vamos na teologia de Chewbacca, né, ou as pedras de Chewbacca que saíram da África, aonde conta sobre como é que tu chamas? A história menfita, né? Que tu vais procurar sobre as histórias menfitas ou sobre as tabuletas de Chewbacca. Aquilo conta-te sobre um princípio, né? Que tu vais nos livros, as histórias de Babilão ou de Babilônia, ou Babilônia, né? Lá conta sobre as histórias do Gênesis, que realmente onde foram roubados sobre essa história, né? Que saiu de um livro chamado Bereshith, né? Chama-se Bereshith, porque o livro de Gênesis, conforme eu expliquei da última vez, esta palavra Gênesis, né, sai da palavra aramaica, né, ou do aramaico ou do hebreu, e esta palavra é Bereshith. Bereshith significa reconstruir ou uma reconstrução. Por isso é que nós dizemos que o livro de Gênesis não é a história principal ou o princípio do homem, da onde os homens todos vieram, da onde os homens todos foram criados. Não é a história original ou as originais. Mas a religião ou os nossos líderes espirituais nos ensinam que esta história que sai de Gênesis é a história original do homem, onde o homem foi criado pela Eva e o Adão, e daí todos nós saímos. Pergunta: se todos nós saímos de Adão e Eva, então por que todos nós somos de cores diferentes? Se o negro saiu de Adão e Eva, então por que o negro é negro, né? O mulato é mulato
e o branco é branco e o chinês é chinês? Por que é que tem cores diferentes se nós todos saímos de Adão e Eva? Esta é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Porque nós acreditamos no livro que foi nos dado, né? Quando nós fomos escravos, conforme da última vez estávamos aqui a falar sobre a escravatura. Dizem que o europeu, quando veio na África ou quando veio em Angola, eles trouxeram a Bíblia e nós tínhamos o ouro. Depois eles nos deram a Bíblia, né? E eles fugiram com o tesouro ou o ouro. Mas nós temos que nos perguntar realmente da onde saem estas histórias. Vamos agora olhar aqui. Então, qual é o segredo disso tudo? Quando nós falamos da serpente do livro de Gênesis, né, ou demônio, né, conforme chamam, nós temos que ver que esta palavra, né, como é um sussurrador é um acto. Não realmente descreve quem é esta pessoa. Mas o segredo está, a Bíblia foi codificada. E aqui tem uma palavra, tem a serpente, né? Diz que a serpente, conforme diz aqui no livro de Gênesis em português, né? E eu vou buscar aqui outra vez. Diz, a serpente era o mais astuto, né? Essa serpente era o mais astuto. Então, sendo a serpente, a palavra serpente, nakash, que significa sussurrador, alguém que sussurra em alguém, e sendo uma serpente que anda, porque se fala, né? Foi falar com a Eva. Então, essa serpente pergunta, então quer dizer que tem uma maneira de raciocinar. Então, esta serpente é uma serpente humanoide, né? Ou humanoide, que anda, tem pernas, tem mãos e tem braços. Então, se andou no tempo de Eva, aonde é que essa serpente foi? Como é que virou invisível e como é que virou um espírito hoje em dia? Conforme nos ensinam, tudo que acontece de mal é a serpente, tudo que é de bom é o Deus. Então, só algumas perguntas que é para meter aqui no nosso tópico e animar o nosso tópico, né? O nosso subjeto aqui hoje, o nosso tema de hoje aqui na rádio, comunidade. Vamos então ver a serpente. O que é uma serpente? Para todos que estão aí fora, a maneira de descrever isso é começar a ver as histórias em cima das histórias. Então, esta serpente que chamava-se Nakash, que saiu do livro de Bereshith, né? Bereshith, a quem nunca viu o livro de Bereshith, este é o livro para quem está vendo na câmara. Aí, este é um livro, né? Temos aqui os capítulos que estão em inglês. Se calhar em brevemente teremos este livro Bereshith. Teremos estes livros em português, né? Chama-se Bereshith, que é o livro de Gênesis, mas do perspectivo africano, da onde roubaram as histórias que foram parar na nossa Bíblia, né? Então, neste livro de Bereshith, nos conta sobre essa serpente e da onde saiu a serpente. Porque nós hoje em dia só acreditamos tudo que nos dão e esquecemos de onde é que tudo saiu. África. Antes de ter o livro de Gênesis, nós tínhamos o livro de Bereshith, da onde eles roubaram a nossa história. Então, eu gostaria de ler aqui. Eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho. A serpente. O que é uma serpente? A serpente é um reptil. Em primeiro lugar, é um reptil, né? Sendo um reptil, é por isso que eles usaram a palavra serpente. E serpente, quando tu começas a ver nas histórias, existe uma constelação ou uma constelação de estrelas, né? Que chamam de serpente, que chama-se de Dracos. E hoje em dia, quando nós ouvimos sobre a lei que governa o mundo, chama-se a lei dracônia. Isto é algo que tu podes pegar no Google, podes escrever lei dracônia. O que é a lei dracônia? Se tu escreveres no Google o que é a lei dracônia, aquilo vai te explicar. Gostaria até de pegar aqui no Google que é para ler, já que o povo hoje em dia nós já não gostamos de ler um pouco, né? Não gostamos de ler. Vamos ver o que é a lei dracônia, que é para ler em português, ou a lei dracônica.
Vamos ver aqui. Então, Dracon, ou Draconte, né, foi um legislador ateniense, arconte, de origem aristocrática. Dracon recebeu em 621, né, ou no século 621, poderes extraordinários para pôr o fim ao conflito social provocado pelo golpe de Estado de Silon e o exílio de Megales, incumbido pelas atenienses de preparar um código de leis escritas. Até então, Dracon elaborou um rígido código de leis baseadas nas normas tradicionais arbitradas pelos juízes. Ele foi considerado o primeiro a fazer as leis para os atenienses. Agora, por que eu estou a ler isso? Porque daí, dessas leis dracônicas ou draconianas, né? Daí saiu a lei que governa hoje o mundo todo. Hoje o mundo todo político baseia-se a lei deles, em que tu chamas de a lei tradicional ou a tradição da lei. Essas tradições da lei saem da onde tu chamas umas leis chamadas dracônicas. Essas dracônicas são leis que foram impostas aqui neste planeta. Então, para não ir muito longe, a serpente no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1, chama-se Alcanas ou Nakash. O nome dos livros originais era Nakash. Esta serpente tem um nome. Então, e sendo uma serpente, é uma serpente que chama-se dracônica. Então, porque o Dracon é relacionado com uma constelação de estrelas que tu chamas de a constelação serpente. Então, por quê? Agora vamos ler um pouco da onde é que eu quero chegar. Por que é que eu estou a dizer sobre esta lei sai de uma constelação? Porque a Bíblia, quando tu lês a Bíblia, nos conta sobre constelações que existiam ou que existem até hoje. Portanto, se nós formos no livro, vamos procurar Orion. Estou aqui a escrever ao mesmo tempo que é para o povo seguir e procurar um pouco, né? Vamos procurar aqui livro. Vamos ler o livro de Jó, né? Vamos ler o livro de Jó 9:9, da onde fala sobre várias constelações na Bíblia, né? Livro de Jó 9:9. Vamos procurar Jó. Espera que estou aqui à procura. Espera aqui. Acho que é Jó. Acho que chama-se em português, chama-se Joab. Vamos procurar aqui. Gostaria de ler em português. Estamos aqui a falar muito inglês. Então, e aqui diz: e ele, o Criador, né, diz sobre o urso e o Orion e de Pleiades, a constelação do sul, né? Então, quando tu vais neste livro de Jó, quando fala sobre a constelação, Jó 9:9 diz sobre a constelação de Orion, né, ou Orion em inglês, e também fala sobre a constelação de Pleiades e Pleiades do sul. Então, a Bíblia nos conta sobre constelações ou constelações que existe ou que existiam seres que vieram daquela constelação de Orion e de Pleiades.
Portanto, quando tu vais no livro de Revelação, né? Quando tu vais no livro de Revelação ou Apocalipse, o livro de Apocalipse fala sobre a serpente ou a guerra que aconteceu aqui aqui na terra ou nos céus. Vamos, conforme diz, espera aí, eu vou procurar para vocês lerem também mais um pouquinho. Vamos procurar aqui. Então, quem quiser ler, pode ler no livro de Apocalipse, né? Capítulo 12, versículo 7 e 17, onde fala sobre as guerras que aconteceram nos céus. Então, a pergunta é, como é que tem guerra no céu, se o céu, dizem quando nós morremos, é um sítio calmo, um sítio de tranquilidade, um sítio de paz? Como é que vai ter guerra nos céus? E isso é que nós temos que começar a perguntar aos nossos pastores, porque eles dizem que os céus, estamos aqui a viver na terra, né? Que é para ir para os céus, né? Um sítio que vai ser bom, bondoso, que não teve guerra, né? Então, temos que começar a perguntar essas coisas aos nossos pastores. 12, versículo 7. Vamos ver aqui o versículo 7. Eu gostaria de ler este Apocalipse. Deixa eu ler aqui em português. E aqui está. Vamos ler aqui. Aqui explica, para quem puder procurar a Bíblia online, né? Aqui explica. E diz, e houve batalha no céu. Pergunta, aonde é que é o céu? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Esse dragão, né? Um dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Isso quer dizer que o anjo Miguel estava a batalhar nos céus, né? Pelo que eu saiba, até hoje, cientificamente, os céus é lá em cima, onde existem estrelas e constelações de estrelas, mas não diz realmente aonde é que foi. E depois diz sobre Miguel e os seus anjos a batalharem contra um dragão, né? E batalhavam os dragões, ou o dragão e os seus anjos, mas não prevalecerão, né? Ou prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer que eles não ganharam a luta, né? E já não tinham mais lugar nos céus. E depois diz, no 9, e foi precipitado o grande dragão, né? Ele foi matado, né? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, quer dizer que este dragão grande, né? É a antiga serpente. Né? Isto está no último livro da Bíblia, chama-se o Apocalipse, né? Ou a Revelação. Quer dizer que esta serpente, né, antiga, foi chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Será que vocês ouviram isso? E foi precipitado o grande dragão, né? O dragão e a antiga serpente chamada o diabo, o Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, e o que isso quer dizer? Boa tarde, Dom Gaga. Muito obrigado por ter sintonizado. Namasto Simão, muito obrigado por ter sintonizado. Então, este dragão, que está no último livro da Bíblia, que chamava-se Antiga Serpente, chamada de Diabo e Satanás, que diz que enganava o mundo todo,
foi lançado na terra. Do fim do livro, agora vamos para o princípio do livro, né? Aonde encontramos essa serpente que foi lançada com seus anjos para a terra. Aonde diz que a serpente apareceu no jardim do Éden e falou com a Eva, ou com a mulher. Nem diz a Eva, diz a mulher. E diz que a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Então, se era mais astuta, a mais inteligente, foi lançada dos céus e veio para a terra com os seus anjos, como é que nós vamos pensar que essa serpente ou dragão foi realmente um animal, ou uma besta, ou uma fera? Da onde é que sai esse pensamento que conseguiram nos mentir? Nós estamos a falar aqui desta maneira, que é para o povo tentar entender. Este dragão, ou esta serpente, ou este Satanás, não realmente é uma serpente pequena que rasteja pela barriga. Não. Era um ser humano, ou vários seres humanos, ou seres humanoides, né? Físicos, como eu e você, que andaram na terra, que andam na terra, né? São seres que dizem que nós chamamos os anjos que foram lançados para a terra. Essa serpente não é apenas uma serpente, é um grupo. E eles saíram de uma constelação de estrelas chamadas Dracone, ou Dracônia, ou a constelação da serpente. Que tu podes simplesmente escrever na internet e procurar e pesquisar um pouquinho. Constelação. Eu estou a tentar fazer isso vivo, né? Que é para o people não pensar que isso é algo que nós estamos aqui a inventar. E o people pode procurar, né? Que tu podes procurar da maneira que eu estou a procurar. Se eu pudesse mostrar as fotos aqui, eu mostrava. Então, e eu vou ler ao vivo, que é para o people ler um pouco e pesquisar um pouco. O que é que diz isso? Aqui diz: serpente é a única constelação no céu a ser composta por duas partes não contíguas. Essas duas partes são feitas de longas cadeias de estrelas. De facto, interessante é que é apenas em 2010 eles descobriram essa constelação. Então, nós temos que ver que isso, ou esta constelação, esta serpente que nós estamos a falar, está a falar de mais do que o que é nos ensinado. Um espírito que nos faz mal. É uma serpente, no conteúdo de ser a serpente, que é um reptil ou um reptiliano, um ser humanoide ou humanoide, e sendo da constelação que nós chamamos de serpente. Então, por isso é que nós temos que procurar da onde é que esta serpente saiu. O que é serpente? Serpente é um ser humanoide. Por isso é que nós estamos aqui a falar, porque hoje em dia nós pensamos que sabemos o que nós estamos a falar. Os padres chegam, nos contam alguma coisa, os padres dizem algo, os padres nos mentem, os padres nos contam e nós acreditamos. E no fundo disso tudo, eles só querem dinheiro. Só querem dinheiro. Mas quando tu vais no livro, quando tu começas a ler os livros que estão a te dar, a incutir, a te embutir, tu vais começar a ver que estes livros são apenas livros que foram roubados das histórias dos negros, ou os negros africanos. Dom Jagas, muito obrigado, estou a fazer aqui a pesquisa. Muito obrigado, meu mano, temos mesmo que fazer pesquisa e temos que começar a ler, a aprofundar mais no que estamos a fazer. E há muitos que não vão concordar comigo aqui na rádio. E eu não estou aqui para ninguém concordar comigo. Se ouvis esse programa aqui na Rádio Comunidade, né? O Evangelho
alternativo ou alternativo e decidires que tens que fazer mais perguntas ou tens que aprofundar mais, o meu trabalho está feito. Porque tu foste procurar algo teu. Tu foste começar a fazer a pesquisa tua. E isto é que eu quero que nós começamos a fazer, é perguntar e começar a pesquisar. Muito boa noite, Nelson Rodrigues. Muito obrigado por ter entrado aqui. Estou aqui a te ver no meu live. Muito obrigado por ter me dado suporte, né? Angola está em casa. Então, portanto, quando nós falamos desta serpente, quando nós falamos da serpente, temos que começar a perceber que a Bíblia que foi nos dada, foi algo que foi bem desenhado, foi algo que foi bem escrito para tentar programar o povo. E eu não tenho nada contra a Bíblia, atenção. A tradução da Bíblia que foi nos dada está errada. Por quê? Porque eles não contam. Eles codificaram a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para os aristocratas, que são a elite do mundo, do planeta. Hoje em dia, essa elite que controla tudo. Originalmente, quando a Bíblia foi escrita, o negro não podia ler. Agora, hoje em dia, o negro lê algo que foi nos forçado e nós pensamos, esta é a verdade toda. Esta é a verdade toda. Mas nós temos que começar a pensar. Por isso é que eu estou aqui neste show, nesta rádio, que é para tentar puxar por nós um pouco mais. Porque a nossa comunidade angolana tem que acordar. Nós fomos programados para manter a supremacia branca, a supremacia europeia, para que nós não nos amamos. O negro já não se ama. O negro, hoje em dia, não se gosta. Tu vais na disco, o negro só quer falar do outro. Aquele gajo também está a vestir aquele sapato, está a pensar que é bué fixe, né? Está a pensar que ele tem bué de feeling. Mas tu vieste para dançar, vieste aqui que é para divertir, mas estás olhando no meu sapato, na minha roupa. Depois olha, esse gajo também, a dama dele é boa, então, mas esse Wii é feio. Pô, vamos aqui tirar a dama desse Wii. Inveja. Temos inveja do que o nosso irmão tem. A nossa comunidade, como em Angola, como em África, como na Europa, está desunida. Será que a nossa desunião é entre nós mesmos só feitas? Ou é algo que foi incutida em nós? Nós temos que ver que algo aqui está errado na nossa comunidade. Nós, como africanos, angolanos, temos que acordar. Hoje em dia só queremos ouvir músicas. Só queremos ouvir músicas dos DJs que tocam. E não estou a falar mal dos DJs, atenções. Porque os DJs têm que fazer o dinheiro deles, têm que fazer o que eles bem fazem, que é para darem de comer a sua família. Né? Eles têm que dar de comer a família, têm que sustentar a sua família. Mas, a verdade seja dita, a nossa comunidade aqui angolana não está fazendo nada aqui na Inglaterra. Aqui no UK, nós não estamos a fazer nada. Nada. Agora me diz, qual é o negro angolano que está aqui na Inglaterra, que tem um negócio, que está a ajudar o seu povo? Hoje em dia já não temos negócios. Qual é o negro que tem algo que ajuda os angolanos em África? Ou os imigrantes que vêm cá para Londres ou Inglaterra? Nós não temos, mas existem muitos angolanos que vestem bué, têm grandes carros. Se calhar não têm comida em casa, mas têm grandes carros,
querem se mostrar, grandes posturas, são bem conhecidos, mas o que é que eles estão a fazer? O que é que eles vão deixar aqui, neste planeta, para os filhos deles? Nada. Mas isto não só cai deles em si. Nós temos que entender que nós fomos programados para pensar de uma maneira, para ser de certa maneira. Muita coisa que nós não pensamos. Por exemplo, a supremacia branca foi tão bem planejada ou planeada, né, que nós nem muitas das vezes demos conta que estamos a suportar a supremacia branca. Por exemplo, vamos olhar agora aqui em algo. Não sei se quem lembra-se da lata do leite nido, ou quem já bebeu leite nido. Eu sou um deles, eu já bebi leite nido, por acaso, quando eu fui criança. Praticamente o leite nido era algo que tinha que estar em casa, né? Algo que em casa tínhamos que ter. Mas nós nunca pensamos que esta palavra nido, quando tu olhas do sentido ao contrário, quer dizer, se tu vais ler nido de trás para frente ou da direita para a esquerda, né? Esta palavra nido é Odin. Mas Odin, quem é o Odin? Agora, temos que começar a procurar, porque o Odin, quando tu vais nas escrituras nórdicas, tu vais ver que ele era um deus. Outra vez, Odin era um deus europeu. Um deus. Vamos ler um pouco sobre Odin. Eu por acaso gosto desse tópico. O que é Odin? Odin ou Odin? Odin. Este Odin, de onde está a sair? É considerado o deus principal do clã dos deuses. O clã mais importante de deuses da mitologia, né, nórdica. E nas crenças das religiões neopagãs ou neopagãs, né, germânicas. Também é conhecido como o pai de todos e o enviado do Senhor da Guerra. Seu papel, como o de muitos deuses nórdicos, era complexo, conforme eles dizem aqui, né? Era o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Eu não sei se vocês que estão do outro lado conseguem me entender o que eu quero vos meter na vossa cabeça nesse momento. O que eu quero compartilhar com vocês. Eu nesse momento eu não sei se vocês estão a conseguir sentir o que eu quero explicar. Não sei. Não sei. Mas vamos recuar só mais um pouco, porque eu preciso que vocês entendam isso. Entendam isso. E isso vai fazer sentido. Quem já viu a lata de leite nido? Leite nido. Leite em pó. Quando tu pesquisas esta lata de leite nido, né? Olá, Márcia Martins. Muito bem-vinda ao programa. Muito bem-vinda. Daqui a pouco vou ler o que você escreveu. Se tu lês essa lata, leite nido, lês à direita para a esquerda, que é do sentido ao contrário, chama-se Odin. Odin ou Odin é um deus da mitologia nórdica. Mas quando tu vais ler quem é este deus, disse que ele é considerado o deus principal do clã dos deuses. O clã mais importante de deuses da mitologia nórdica. E nas crenças das religiões neopagãs germânicas, também é conhecido como pai de todos e enviado do Senhor da Guerra. Importante, preste atenção nisso. O Senhor da Guerra. O seu papel, como o de muitos deuses nórdicos, era complexo. E o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Embora também em menor escala,
da magia, da poesia e da profecia, da vitória e da caça. Era, sobretudo, adorado pelas classes sociais superiores. E agora, quando nós falamos da criança, essa classe superior, estamos a falar dos aristocratas. Aristocratas. Os aristocratas são aqueles estudantes de Aristóteles e Sócrates, né? Os Sócrates. Esses Sócrates e Aristóteles, eles eram os ensinadores dessa classe, essa elite que nós chamamos a elite do mundo. O 1% que... Não, quer dizer, os debaixo do 1% que controlam o mundo todo. Da onde eles foram o primeiro que criaram a Bíblia e ensinavam, porque eles eram os primeiros padres, os papas, os pontiferas. Eles eram os primeiros. Então, quando nós falamos da lata de leite nido, isto é só um exemplo da supremacia europeia ou branca. Quando tu vês o nido, era o leite, era o deus Odin. Ele era considerado deus da sabedoria, de guerra e da morte. Hoje em dia, o leite, quando já é feito em pó, isso quer dizer que o leite já não é leite, já passa a ser um químico, já é algo adulterado. Então, quando tu bebes esse leite nido, nós pensamos que é leite, mas não é. É um químico que nós metemos no corpo e muda as hormonas do consumidor e começa a alterar a genética do consumidor. Quando tu bebes esse leite nido, no futuro, consoante o tempo, tu vais bebendo isso, começa a atacar o teu sistema nervoso e depois dissemos, em Angola muitos morrem com 34 anos, 50 anos. O people em Angola começa a morrer. Por quê? Porque esta é a maneira que nós estamos a ser atacados. Estamos a ser atacados biologicamente. A comida que nós comemos, a nossa dieta angolana, o porco. Tudo o que nós fizemos, estamos a ser atacados. Por isso, quando tu bebes o leite nido, que nido, ao contrário, é Odin, e Odin é o deus da sabedoria, de guerra e da morte. E os angolanos estão a morrer porque estão a consumir o leite nido, que diz no pacote que é o deus da guerra e da morte e sabedoria. Guerra. Angola, hoje em dia, embora que temos independência, será que temos paz? Embora que temos independência em Angola, mas os angolanos não estão em paz. Angolano tem petróleo, tem ouro, tem diamante, tem cobre. Mas será que o angolano está a desfrutar pelos recursos naturais que eles têm? Não. Nós não estamos. Por isso é que eu estava a dizer que esta serpente, né, sai de uma constelação. E esta constelação, né, da serpente, né, saiu seres que estão a atacar. E eles estão a atacar a mulher negra, o homem negro, e estão a meter a supremacia, ou a supremacia europeia. Por isso é que os europeus hoje mandam e nós aqui estamos aqui a morrer. Vamos agora ler aqui algo que a Márcia Martins da Rosa escreveu. Notando a beleza do povo angolano e dos países africanos falantes de português, os participantes da African Portuguese Speaking Community, né, está unindo e servindo as comunidades. Isto é muito bom. Isso é muito bom porque os African Speaking Communities precisamos de unir. Eu aqui nesta rádio só estou a falar dos angolanos por quê? Porque eu quero que os angolanos acordem um pouco, né? E é o meu povo. Mas isso não quer dizer que este programa é só para os angolanos. Este programa é para os negros africanos ou as negras africanas, o povo africano. Porque eu faço parte, né, do atonismo, ou a Igreja Cóptica Sagrada, que o nosso propósito é acordar o negro de toda parte do mundo. Ademais, todo negro no planeta é africano. Menos os hindus, claro, porque os hindus são negros, mas não são africanos.
Mas isso é uma outra história, um outro tema para uma outra próxima vez aqui na rádio. Mas isso é um bom tema. Nós temos que unir, claramente. E a Márcia Martins da Rosa outra vez. As amas de leite tinham seus filhos removidos para amamentarem as crianças de seus opressores. A mãe África tem inteligência infinita e alternativas para as culturas hegemônicas. Olha, por acaso isso é verdade. Mas isto tudo foi uma estratégia criada para que a mulher negra parasse de se amar e parasse de amar os seus filhos, né? E começasse a amamentar os filhos deles. Como quer dizer, o leite africano, o leite da mama da mulher negra, né? É muito mais fértil, né? Ou fértil, ou muito mais com muito mais vitaminas. É muito mais saudável do que o leite da mama que nós chamamos da mama branca ou europeia. E isto é um estudo que eles fizeram. Por isso é quando eles vieram e conseguiram nos meter naquele estado. Isso não quer dizer que aquele fosse o nosso estado primeiro, porque nós não nascemos escravos, claro. Eles estudaram conosco e nós lhes ensinamos. Conforme hoje em dia estamos a ensinar os chineses, nós lhes ensinamos como navegar Angola, como navegar África, e depois lhes ensinamos a nossa cultura, né? A nossa cultura. Então eles começaram a perceber como amamentar os seus filhos. Então eles, como não queriam que as mamas deles caíssem, então eles meteram a mulher negra a fazer isso. Daí tiraram o conceito da mulher negra, ou chama-se a Madonna e o filho, que passou a ser a Set, ou a Isis, e o Osíris, e o filho dele, o Horus, né? Da onde que saiu do filho de Aset e Assaru, e da história verídica de Haru. Essas histórias todas saíram dos nossos estudos, ou as nossas histórias, ou as nossas realidades africanas. Eles amamentavam os filhos dele para que a mulher negra parasse de amamentar os filhos deles e para que nós começássemos a criar aquele desânimo entre nós todos. E outra vez, muito obrigado. No culturalismo, né? Complementar a inteligência se multiplica. Tudo que comemos ou falamos tem grande poder. O compartilhado com amor distribui a paz. Em mitologias mais antigas que a Bíblia, a Stella Maris é guia no céu. E no século XXI, co-criamos nossas mitologias. Isso vai muito mais, porque a nossa quando nós falamos das nossas histórias africanas, nós temos que ver que as nossas histórias vão a 76 trilhões de anos antes de nós termos o que nós chamamos a Stella Maris. Porque se tu vês a nossa história, em primeiro lugar, o que eu quero realmente chegar aqui na rádio, consoante nós vamos fazer as nossas histórias aqui na Bíblia, né? Conforme nós vamos explicar aqui os temas, né? E eu encaixar, porque eu falo mais o inglês e estou a tentar traduzir do inglês para o português, conforme eu vou também aprendendo com vocês a falar o português, né? Nós temos que ver, quando nós vamos para a África, da onde o africano saiu, o africano ou o negro saiu da onde nós chamamos a primeira criação. Nós tínhamos a primeira criação, né? Primary creation. Depois tínhamos a segunda criação, que é a secundária, né? E depois tínhamos a terceira criação, da onde saiu o que nós chamamos os fantasmas e etc. Mas não fantasmas da maneira que estamos a pensar, algo que fica a voar no céu ou na casa das pessoas, tipo não esse tipo de fantasmas. São fantasmas como palavras, aqueles que tinham melaninas recessivas, né? Ou recessas. Aqueles que faltaram a cor, aqueles que não tinham o pigmento que o africano tinha. O africano vindo na primeira criação, né? Isso quer dizer que viemos há trilhões de anos atrás, quando nós fomos criados aqui na Terra, né? Ou a semente foi semeada cá na Terra, né? Quando seres
que nós chamamos falsamente de deuses na Bíblia. A Bíblia nós chamamos estes seres que os nossos criadores, né? Porque era mais do que um criador. Na Bíblia nós chamamos de Elohim, ou nós chamamos de Naturo Elohim. O Naturo Elohim é esta palavra Deus. Quando tu vais na Bíblia e falas a palavra Deus, por exemplo, tu vais numa concordância bíblica e escreves Deus, né? Então, por exemplo, tu vais no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e tu pegas essa palavra Deus, e vamos procurar de onde é que esta palavra Deus saiu no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, quando tu pegas Deus, tu vais ver que esta palavra Deus, né, chama-se, ou em inglês chama-se de God, né, Deus. Agora, Deus chama-se Elohim em hebreu ou em aramaico, Elohim. Elohim significa, é uma palavra plural, que significa mais do que uma pessoa, mais do que alguém. Agora, atenção, porque os nossos líderes religiosos dizem, não, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, porque aqui estava a falar sobre anjos, deuses, alguém de grande estrutura. Está a ver? Estavam a falar sobre mais do que um, Elohim. E esta palavra de Elohim, os hebreus pegaram, essa palavra Elohim, pegaram dos africanos da palavra Elohim. Tem diferença, tem o Elohim, que foi quando eles pegaram a palavra, os aramaicos judeus, que na Bíblia eles são chamados de quê? Tem o... a palavra não está saindo da minha cabeça agora neste momento. Mas existiu um grupo que ficou embaixo da montanha quando o Moisés foi buscar as tabletas dele. O nome agora não está me saindo na cabeça, mas depois vem. Então, este grupo, né, que nós chamamos os sabianos, né, eles pegaram as histórias e começaram a misturar as histórias, para nos dar o que nós temos hoje. Não, portanto, esta palavra de Elohim, que saiu de Elohim, estava a falar de uns seres que vieram numa época que nós chamamos de Gênesis, ou chamado de no princípio, na Bíblia. Estes seres, no princípio, quando tu vês a palavra princípio, no princípio, é uma palavra codificada na Bíblia. E esta palavra chama-se Reshif. Na Bíblia chama-se Ra'eshif. Reshif significa no princípio, ou na época, ou na criação. Quer dizer que o Reshif não significa o princípio dos princípios, mas significa algo que está a iniciar dentro de um princípio. Uma reconstrução, Reshif, ou Ba-Reshif. Essa palavra Reshif, que chama-se o Gênesis, que significa os princípios, as primeiras frutas, que eles querem dizer dessa maneira, mas não é o princípio dos princípios. Eles querem dizer algo que aconteceu aqui neste planeta pela primeira vez. É isso que eles queriam dizer, porque em inglês, esta palavra in the beginning, né? In the beginning, né? Diz que in the beginning é in the beginning. Para aqueles angolanos que falam inglês, de in the beginning. In, em inglês, significa dentro de algo. Se fosse no princípio dos princípios, ou ao princípio dos princípios, ia ser at the beginning, que é o at, já não é o in. Quer dizer, para algo entrar dentro, ou in, ou em, ou ao princípio, quer dizer que está a sair fora de alguma coisa, de algo. Para entrar dentro de uma época que nós chamamos de princípio. Sim, Márcia. Agora, se tu pegas... muito boa noite, né? Ou boa tarde, Márcia. Agora, sim, Elohim, Deus, deusa e deuses. Sim, multiverso. Claro, esta palavra Elohim, só de facto que essa palavra Deus chama-se Elohim, né? E tu dizes Elohim é Deus, deusa, Deus, ou deuses, né? No multiverso. Quando tu vais ver essa palavra, significa que Deus, neste princípio, é plural. Porque aí diz Deus, deusa e deuses. É plural, é mais do que um. E conforme é deusa,
será que aí define o sexo de Deus? Porque qual é o sexo de Deus? Porque dizem o Senhor, mas a palavra Elohim, que é Deus na Bíblia, que sai do aramaico, diz que esta palavra significa Deus, deusa e deuses, que é no multiverso. Então, se esta palavra significa mais do que um, e significa mais do que um sexo, qual era o gênero de Deus? Qual era o sexo de Deus? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer aos nossos líderes, né, espirituais, né, os nossos líderes dos nossos cultos, né? Nós temos que lhes perguntar: será que esta palavra Deus significa uma pessoa? Ou mais do que uma pessoa? E é isso que nós temos que falar. Então, o propósito que eu quero dizer aqui é simples. Aí irmos de volta ao nosso tópico, né? Ou nosso tema na Bíblia, né? Aí irmos de volta ao nosso tema de hoje. Quem é a serpente? De Gênesis, capítulo 3, versículo 1, aonde fala sobre a serpente, né? Que esta serpente de Gênesis, que diz a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Temos que entender que estes são anjos que caíram da sua grandeza. Anjos, que eles dizem, mas anjo, ou um anjo neste caso, como tu já leste a palavra Elohim, Márcia Martins, né? Como já veste esta palavra Elohim, né? Se tu vais numa concordância, né? Uma concordância que existe, não sei se tu falas inglês, né? Mas se tu falas inglês, tem uma concordância que chama-se Blue Letter Bible. A blueletterbible.org, né? É uma concordância bíblica que tu podes pegar e escrever a palavra God, que é em inglês, né? É a mesma palavra Deus, né? Ou pegar uma concordância aramaica em português e tu procuras a palavra Deus, tu vais ver que essa palavra vai te levar para o Elohim. Elohim não significa só Deus, deusas e deuses, como também significa anjos. Também significa anjos, como também significa juízes, né? Significa juízes. E esta palavra, sendo plural, mais do que uma pessoa, né? Temos que entender que está a falar de grupos de seres que cá vieram na Terra. E eles tiveram filhos com o que tu chamas as filhas do homem, no livro de Gênesis. E as filhas do homem deram filhos com eles, mas também teve um outro tipo de grupo de seres na Bíblia, no livro de Gênesis, outra vez, que chama-se de Nefilim, ou Nefilia, ou Nefilim, o Nefilim. Esses Nefilims, os Nefilins, né? Que chamavam, que a Bíblia diz, e houve gigantes na terra naquele tempo. Esses gigantes pegaram e violaram as filhas do homem e fizeram filhos com elas de forma esforçada. Violaram-lhes. E aí tiveram filhos que eles deixaram cá na terra. Estás a ver? Então, estamos a falar de dois grupos ou duas sementes diferentes. Porque o que nós fomos ensinados é que quando Adão e a Eva estavam no jardim do Éden, eles eram os únicos. Mas a pergunta é, quando Caim foi banido do jardim do Éden, ele foi para onde? Ele estava com medo por quê? E da onde é que o Caim encontrou a mulher dele? Onde é que ele pegou e encontrou a mulher dele? Nós temos que começar a entender. O Caim foi para uma cidade chamada Nod, ou que nós chamamos de Ur. Ur de Chaldea. Chama-se Ur de Chaldea. Onde o Caim foi e encontrou a esposa dele, que eles dizem que ele casou lá com uma esposa, e ele teve medo que quando lhe vissem, né, o povo ia lhe matar, né? Ur de Chaldea. O Ur de Chaldea era uma cidade fora do jardim, que já existiam esses demônios que foram expulsos dos céus ou das constelações de estrelas da onde eles estavam. E essas estrelas que a Bíblia fala no livro de Jó, ou em inglês Job, né? 9:9, Orturus, né? Orturus, e também fala sobre Orion. Esta constelação de Orion
leva-te para a história africana, a constelação que tu chamas a constelação de Osíris, ou que nós chamamos de a constelação de Assaro, que tem 14 estrelas. 14 estrelas que fazem que se relaciona, né, os 14 tribos africanos antigos, os tribos originais, que são os tribos royais, né, ou reais, os tribos de reis e rainhas africanos, praticamente dizendo, né, eram 14. 7 foi para um sítio e 7 foram para outros sítios. 7 tribos, 14 tribos. Quando tu vês as histórias de Osíris, tu vais ouvir que Osíris foi cortado em 14 partes. E a última parte foi encontrada num peixe chamado bulto. Isso tudo foi codificações para que nós escrevemos as nossas histórias desta maneira, alegóricas, e essas realidades, para o dia quando chegasse que os europeus, quando começassem a tentar descrever nossas histórias, eles não conseguiam saber qual é a história, as origens, a não ser aquele que foram ensinados ou iniciados, né, nas histórias, ou a iniciação angélica, ou o culto angélico, né, ou a ordem angélica. E é daí que nós estamos a tentar chegar. Sim, mais uma vez, Márcia Martins da Rosa. Em mitologias angolanas, antes da cultura da Bíblia chegar, você sabe o significado da serpente? Para os antigos, interpretações dos ancestrais? Bem, eu não falo a nossa língua tradicional, portanto, não sei, mas se quiser explicar aqui para todos saberem, está à vontade, minha irmã, né, Márcia Martins da Rosa, pode meter aqui no grupo, né? Eu não falo a língua tradicional, infelizmente. Sei apenas algumas palavras que eu preciso de saber para explicar o que eu tenho que explicar, né? Mas se souber, pode meter e nós vamos aprofundar e vamos fazer uma pesquisa na língua e na nossa cultura. Portanto, mas quando nós falamos da cultura angolana, não é só a cultura que nós chamamos de a cultura tradicional, tipo do Bantu, Kimbundo, Umbundo, ou Viombundo. Não, porque a nossa cultura de Angola, em primeiro lugar, não saiu só daquele reino de Angola. Se nós falamos da cultura angolana, tradicionais e ancestrais, né, temos que falar do povo, né, do reino do Congo, antes de Angola ser chamada Angola, né, do reino de Ndongo. Antes do reino de Ndongo, temos que ir para o reino de Congo, e do reino de Congo temos que ir para a migração Bantu, e da migração Bantu temos que ir para o Egito, o Sudão, temos que ir para a África Grande, até para a Babilônia Cushita, né? Ou o que nós chamamos de Cush, os etíopes antigos, né? Temos que ir mais para lá, porque a cultura Kimbunda, a nossa cultura Oviombunda, também foi mista quando os portugueses entraram e começaram a estudar a nossa cultura e depois começaram a remodelar. Por exemplo, quando tu diz Zambi, quando tu falas sobre Deus tradicional, né, o Zambi, tens que ver que também foi um conceito, né, que o europeu conseguiu misturar, né, o seu conceito de Deus. Porque os africanos, os angolanos, em realidade, eles tinham uma cultura de adorar os seus ancestrais. Eles tinham uma conexão com a terra. E essa conexão com a terra não é só angolana, é africana. Porque quando tu vais para a Nigéria, os nigerianos originais, quando tu falas dos tribos urubás ou Yorubá, né? Quando tu falas do Hausa, Fulani, né? Rendendawa, quando tu falas sobre os tribos antigos, Yahuda, ou quando tu falas de Ayuta, ou quando tu falas dos tribos originais africanos, 14 tribos, tu tens que falar sobre quando eles acreditavam sobre, né, adoração ancestrais. Por isso é que hoje em dia, quando nós falamos sobre as nossas histórias, temos que saber de onde estamos a puxar. A África
África ao total, né? Está a ser governada, ou está a ser governada por uma, né, supremacia branca. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo o que nós estamos a aprender está vindo do conceito europeu. Da maneira que nós estamos a pensar é de uma maneira europeia. Por exemplo, nós estamos a ser atacados por um demônio, né? Verdade. Mas o que o demônio, conforme nossos ancestrais angolanos ensinavam? O que é o demônio? Os angolanos, antes do europeu chegar, ou quando o europeu chegou, eles disseram que o demônio é qualquer coisa que infiltra. Por exemplo, existe o demônio, né, macrocósmico, que é o demônio macrocósmico, que é universal. Existe o demônio microcósmico. O macro é o grande, que é universal, e o micro é, quando nós falamos da nossa biologia, pequeno, o que nos ataca diretamente. O que é que o angolano nos ensinava? O que é que a nossa cultura ensinava? Os nossos bantus antepassados, antigos, ancestrais. O que é que eles ensinavam? Eles ensinaram que o demônio era 3 coisas, né? Vírus, né? Doenças e pragas. Qualquer coisa que te vem que é praga, ou algo que uma praga, vírus e doenças. Por quê? Porque o teu corpo fica doente. Doente quando fica na sua forma natural ou normal. O que nós chamamos normal hoje em dia, né? Então, qualquer coisa que invade, né, ou ataca o teu corpo, qualquer vírus, é um demônio. É um demônio conforme as nossas histórias, conforme as nossas escrituras africanas, do nosso povo africano e angolano, né, explicavam. Qualquer doença é um demônio, porque te tira de um estado que nós chamamos o estado de céu. Um estado, um nível que eles chamam de Zion. Um nível completo. Um nível espiritual completamente. Então, e qualquer praga que é lançada contra ti, ou algo que é feito contra ti, hoje em dia chamamos, feitiço, está-nos a fazer feitiço. Então, nós temos que entender que o demônio microcósmico é vírus, doenças e pragas. O demônio macrocósmico, estamos a falar em grupos que caíram, que foram expulsos dos céus e vieram cá na terra e começaram a atacar primeiro a mulher negra através da raça hindu. Os hindus que inventaram o Kama Sutra atacaram a mulher, atacaram a vagina da mulher negra e criaram seus filhos. Em Angola, quando tu vais ver as raças ou o povo angolano, tu vais encontrar aquelas crianças que têm 6 dedos na mão e 6 dedos nos pés. Da onde é que sai a genética para tu criar 6 dedos? Da onde é que sai essa genética? Isso são perguntas que nós temos que fazer aos nossos líderes espirituais. Eu apenas sou um vosso irmão que estou aqui a tentar passar, né, acordar o nosso povo, né, porque nós temos um plano. Nós temos um plano de como sair dessa escravatura mentalmente que nos meteram, esta praga, este demônio que está a nos atacar. Por isso é que eu disse, por isso é que eu dei aquele exemplo do leite nido. O leite nido, ao contrário, chamado de Odin. Odin sendo um deus de guerra, né? Um deus de guerra e um deus de morte. E nós estamos a beber o leite nido que está a matar o nosso povo. Trocar as hormonas. E muitas das vezes agora, hoje em dia em África, já encontramos um montão de homossexuais.
angolanos homossexuais. Desde quando é que Angola faz homossexuais? Desde quando? Quando eu estava a crescer, eram queimados. Hoje em dia já são aceitos. Até o próprio filho de muitas pessoas que estão no Altíssimo são homossexuais. O que é que faz isso? O angolano tem que ver que nós estamos a ser atacados biologicamente. A comida que nós comemos está a trocar e alterar a nossa genética, as nossas hormonas, né? Os ovos, que o angolano não quer comer mais ovo da Angola, só quer ovo que sai do estrangeiro. Iogurtes estrangeiros, já não querem fazer iogurtes caseiros. A múqua, que é da Angola, nós já não queremos. A múqua, que hoje aqui é classificada na Europa como uma fruta, uma superfruta. Uma fruta que tem muitas vitaminas e minerais. Hoje em dia não queremos aceitar o que é nosso. Portanto, temos que começar a entender a nossa história e a nossa cultura bem. E antes de falarmos, temos que pesquisar um pouco. Porque o que eu não sei, eu digo que eu não sei. Muito boa noite, Dom Jagas. Não sei muito sobre essa dica de Nzambi a ser influenciado pelos portugueses. Pela minha noção e pesquisa, até agora foram que os nossos ancestrais angolanos faziam ofertas aos seus ancestrais angolanos faziam ofertas a seus deuses ancestrais e estou aqui a tentar ler, e viam Nzambi como uma energia suprema que fez tudo. Posso estar errado, ainda estou a aprender. Não, mano, tu não estás errado. Nzambi é o que nossos ancestrais faziam ofertas, mas o conceito que nos dão do Nzambi hoje em dia, que Nzambi é o Deus supremo que faz tudo, Deus sendo masculino, porque se tu falas, por exemplo, se tu vais perguntar assim, a minhas avós, né, o que falam a língua tradicionais, né, a minha avó fala, e ela falava sempre do Nzambi. Por exemplo, o Nzambi, quando ela fala do Nzambi, sim, aquela energia potência, né, ou potente, omnipotente, né, que criou tudo, os animais, conforme eles dizem, os ancestros aqui na terra, as águas, porque as águas também, nós chamávamos as águas também como uma deusa, que eles pegaram e chamaram de Yemeya, né? Yemeya ou Jemanja, dependentemente da cultura que estamos a falar, né? Ou de que ponto de vista que nós estamos a puxar. Então, quando o europeu chegou e viu sobre Nzambi, eles pegaram aquilo e foram de volta para a base deles, que era a Igreja Romana Católica, que eram os europeus, através do rei Afonso, que foi dado a ordem para fazer a escravatura em África, através daquela parte onde ele entrou pelo Reino do Congo e mais para baixo, Angola e etc, né? Onde eles foram Brasil e lá por fundo, onde os portugueses todos foram colonizar, né? E depois, onde as outras raças também entraram e começaram a fazer a escravatura. Então, eles quando vieram, antes deles meterem escravos, eles aprenderam conosco, estudaram conosco. Fomos nós que lhes ensinamos. Eles vieram à procura de recursos. Disseram que eles descobriram Angola. Através da Barra do Congo, deram nome naquela parte do rio onde eles entraram. Até esqueci o nome. Onde eles entraram e começaram a chamar o nome daquele rio, o nome deles. Daqui desse dia encontramos essa terra. Encontraram reis, encontraram rainhas e não sei o quê. E nós lhes ensinamos, porque ensinamos a nossa cultura. Muito antes disso até, eles viveram connosco muito antes disso, porque aquilo, eles só começaram a descrever quando eles começaram a planear o que eles iriam fazer conosco. Então, e muitos de nós que vivíamos e sabíamos das histórias, quer dizer, os nossos padres altíssimos, os nossos escritores, os nossos históricos originais, né, que eram padres, claramente, eram ou chamávamos de babas e bibis, né, ou baceches. Então, aqueles, quando começaram eles lhes ensinaram, né, a nossa cultura. Quando tu vens na casa de alguém, tu dás um presente, não sei o quê. Eles pegaram, foram anotando aquilo e foram lá reportando.
né? Então, o nosso conceito de Nzambi, sendo o Deus Supremo Nzambi, não está errado do sentido que aquele conceito do Supremo. Mas o conceito que eles pegaram, as gerações que foram morrendo, e conforme eles foram ensinando os nossos avós e bisavós, né, depois de um tempo, aquelas crianças deles, o Nzambi ficou como um Deus. Um Deus como se fosse o Deus da Bíblia, comparado a Nzambi. Qual é o Deus que tu acreditas? Acredito no Nzambi. Mas o Nzambi não é o mesmo Deus que... Não é o mesmo Deus que o Deus europeu. O Deus, na Bíblia diz, no princípio, ao princípio, Deus criou os céus e a terra. O Nzambi não é Deus. O Nzambi não é Deus. Esse é o problema. Quando nós falamos de Nzambi, não é Deus. Nzambi não é um Deus. O Deus da Bíblia é um Deus. Porque se tu vais ler no livro de Salmos, né? 82, versículo 6 ou 42, depende, né? Onde diz que tem uma diferença sobre Deus e o Altíssimo. Mesmo na Bíblia, o Deus e o Altíssimo tem diferença. Se tu fores ler, né? Tu vais entender. Estás a ver? Tu vais entender de onde é que nós estamos a vir. Está a ver? Muito obrigado, mano. Muito obrigado que por entenderes. E agora, o nosso problema africano, né? Conforme eu estou a ver aqui, né? Conforme Márcia, amor a todos, né? Amor a todos. Disse o vírus sobre os seres humanos tem valor mesmo que tentam exterminar 60% da diversidade na Terra. É assim. Quando nós falamos em amor a todos e em diversidade, temos que ver que esta história de amor a todos não é bem assim. Isso não quer dizer que se tu achas que o europeu te fez mal, tu vais ir pegar e vais ir matar o europeu. Não. Tu tens é que saber o que eles fizeram para que tu não repitas ou repetas a mesma história. Eu não odeio branco. Mas eu sei o que eles fizeram no meu povo e aonde o meu povo está hoje em dia. Por isso é que eu pego e digo, eles fizeram isso, fizeram assim. Agora é meu dever ensinar o meu filho o que é que o branco fez. O que é que o chinês fez. O que é que o árabe fez. Os árabes vermelhos. O que eles fizeram contra a nossa genética. Independentemente do vírus que estamos a falar do nosso corpo, existe vírus que lutam contra vírus. Mas existe vírus que atacam mesmo lutando contra os outros vírus, atacam o teu corpo. O vírus em si, por exemplo, vamos falar do porco, né? Porque Angola, vamos falar um pouco de parasitas e como funciona. Porque é similarmente, porque os vírus atacam as tuas células e as tuas genéticas, né? E para as funções deles, porque encurta a sua função e faz o seu propósito. Mas o propósito do vírus é atacar o teu corpo e controlar. É tipo, quando tu comes um porco, né? O que é que o porco faz? O porco tem o que tu chamas ácido hidroclórico, né? Na barriga. Então, quer dizer, o porco é porco mesmo, de todo o sentido de ser porco, aquele animal. A carne de porco é boa? Hoje em dia, conforme eu penso, já não. Antigamente, a carne de porco era boa. O torresmo e não sei o que. Então, quando você pega e come a carne de porco, né? O que é que o porco tem? O porco tem parasitas. E existiu muitos líderes que vieram antes, né, a falar sobre o porco, tipo o Elijah Muhammad, né, a falar como comer para sobreviver e não sobreviver a comer. Estás a ver? Muitas pessoas vieram a contar, o Baba Tum Ray, muitos vieram a contar sobre a nossa genética e o que é que a nossa dieta faz. Quando nós comemos o porco, aquelas parasitas atacam do porco. O porco não quer. Quanto mais tu cozes, quanto mais alto o fogo for, não faz diferença contra o porco. Não faz nenhuma diferença. Quando tu pegas o porco e tu
queimas o porco, o que é que faz? As parasitas não morrem. Não morrem. As parasitas do porco, por causa daquele... O porco tem tanta gordura que as parasitas escondem-se muito bem naquela gordura. Quando tu comes ou ingestes o porco, as parasitas crescem por dentro de ti e depois atacam. Há muitas lendas que dizem: mas o Sibem ele teve parasitas de porco na cabeça, eles meteu assim. Há muitas... O porco, a parasita, o propósito da parasita é atacar o teu sistema nervoso e do teu sistema nervoso manipular como o que tu sentes, o que tu comes e por fim. Por isso é que eu estou a dizer. Tem que começar a entender a nossa cultura. O que nós fazíamos antes, né? Antes de nós sermos, como é que chamamos? Globalizados, conforme gostam de usar essa palavra lá em África. Antes de nós sermos globalizados. Então, portanto, mano, temos que começar a ver o que nós estamos a entender. Bem, estamos aqui a chegar no fim da nossa hora, né? Estou muito grato para quem pôde juntar a nós, né? Fico muito grato, muito obrigado para quem entrou hoje aqui no nosso live, né? E espero muito bem que o que eu tentei passar nós entendemos, né? E e eu vou tentar explicar de várias maneiras. O que eu quis explicar hoje aqui na rádio simplesmente é o demônio que nós pensamos que era uma serpente. Não é uma serpente do sentido que nos ensinam. Tem um significado superior do que nós entendemos, né? Sendo a serpente uma constelação de estrelas chamada serpente, da onde a raça do demônio ou de Satanás ou da serpente saiu, e sendo uma serpente que fala, que andou no jardim do Éden, uma serpente humanoide, que era tipo humano, mas tinha a natureza e as características de uma serpente ou um reptiliano. Quando nós falamos reptiliano, nós estamos a falar de alguém que não, por exemplo, conforme deram um exemplo aqui no grupo, né? Sobre as negras amamentarem os filhos do branco. Um ser anfibiano, né? Dá de comer o seu filho e amamenta sangue quente, algo que tem sangue quente. Aquele reptiliano, tendo sangue frio, não amamenta a sua cria. Então, dão nas negras para amamentar as suas filhas. Isto mostra os caráteres diferentes. Não quer dizer que todos os brancos são iguais, mas será que tem um potencial? Será que este é o potencial de ser demônios? Claro que sim. Porque hoje em dia, no mundo atual, quem controla é o branco europeu. Os chineses estão a subir agora aqui a raça mongoloide. Mas quem cria as guerras todas no planeta não é o negro. É a raça europeia. Portanto, quando eu digo sobre demônio, nesse sentido, quem está a criar caos ou guerra, sofrimento cá na Terra é a raça europeia. E os seus outros tribos ou clãs diferentes, que os outros 12 tribos europeus que eles têm, né? Que na Bíblia são conhecidos como os 12 tribos. Então, vamos aprofundar mais isso consoante o tempo, né? Vamos começar a explicar sobre isso. Espero muito bem que entenderam o que eu expliquei aqui na rádio. E alguma pergunta é só meter aqui no chat room, aqui mesmo no Community Radio, né? É só meter no Community Radio. E se quiserem que aprofundo em algum tema, é só fazer a pergunta e nós vamos tentar o mais possível de explicar e esclarecer consoante os livros originais que eu cá tenho, que é os livros originais que nós chamamos de Bereshith, que é os livros antigos da Bíblia, né? Os livros de Revelação, Gênesis,
os livros originais das tabletas, aonde mostra a cara do negro, né? E também temos os livros originais da Bíblia, né? O primeiro papiros, né? Que foi traduzido, né? Então, estes livros temos cá e espero bem que nós vamos poder passar essa tradução para o português, para poder passar em Angola em algum tempo, né? Portanto, eu sou o missionário Enio Lima, da Igreja Cóptica Sagrada, né? Sou um atonista. Temos cá o nosso culto aqui na Inglaterra, no Tottenham, né? Quem quiser vir fazer pergunta para aqueles angolanos, né, que falam português e inglês muito bem. Quem quiser vir aprender, né, mais, pode vir no nosso sítio, que nós chamamos o nosso culto, né? E eu vou dar cá o endereço. E vocês podem vir fazer a pergunta. Nós estamos no T-Chances, né? Estamos no T-Chances. Chama-se T-Chances. É no 399 High Road, né? Tottenham. N176, né? QN. Cá em Londres. Estamos em 399 High Road, Tottenham, né? N176QN. Claro que não sou eu que vou dar o culto, porque eu tenho um professor em cima de mim, né? Temos o professor e temos mais o cabeça global os nossos cultos, que estamos em Flórida, estamos no Ghana, estamos em New York, estamos em Bahamas, estamos a crescer na Nigéria e neste momento agora estamos a tentar entrar em Angola, para quem quer saber mais. Portanto, quem quiser saber mais, é só perguntar e nós vamos dar as respostas. Nesse momento, muito obrigado, meus irmãos, por terem entrado. Gostei muito bem as perguntas e gostei muito bem de quem contribuiu aqui e não me senti sozinho hoje. Muito obrigado. Então, o que é que vamos fazer? Vamos ouvir aqui umas músicas dos tempos antigos. Eu sei que nós não gostamos das músicas dos tempos antigos, mas temos que começar a gostar um pouco mais as nossas músicas antigas, porque nós somos angolanos, somos africanos, temos que começar a gostar do que é nosso. Muito boa noite, missionário Enio Lima, estou fora da rádio.
denguejo soji di lope. Mama wari kwaka mukondwe. Jipangijo soji di lo. Mama wari kwaka mukondwe. Jipangijo soji di lo. Maso shimon somalulu muko. Mama wari kwaka mukondwe. Jipangijo soji di lo. Maso shimon somalulu muko. Shishima kiawe Shingongo jani jangi bulu kiawe Mukubansa kia bulwe Mukudila kia bulwe Mama wari paka mukondowe Upangi joto jidilo Maso shimo somalondu muko Mama wari paka mukondwe Jipangi joto jidilo Maso shimo somalondu muko Ikola 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 Mama,